Hoje nós iniciamos mais uma série, serão 3 semanas, falando de um assunto que muitos de nós não gostam de falar. Mas eu vou te falar uma coisa, eu não tenho medo de tocar em assunto difícil, não. Eu não tenho medo de causar problemas. O meu medo é eu passar pela vida de vocês, daqui a 10 anos eu olhar para trás, eu olhar para a vida de vocês e ver que eu poderia ter falado aquilo que Deus colocou no meu coração e não falei. E daqui a 10 anos vocês estarem num lugar, numa posição, numa situação ainda mais desafiadora do que estão hoje. Então, para você, pai, eu queria te dar só um alerta. Não é o assunto da pauta. Traz uma água para mim aí, fazendo favor. A Gabi, que já está ali para trabalhar. Nós, pais, temos medo danado de falar sobre sexo com os nossos filhos. 2 copos. E a gente não fala. Sabe quem fala? O mundo fala. A internet fala. Os professores falam. Os coleguinhas de 6, 7, 8, 10 anos, eles falam. E a gente fica com medo de tratar o assunto. A Dudinha, mais pequena, ela perguntou para a mãe dela uma vez. Obrigado. Vou compartilhar com ele. Esqueceu? Eu vou pegar para ele. A Dudinha, quando era mais pequena, um dia ela virou para a mamãe, falou com ela assim, você lembra o que ela falou? Mamãe, o que é sexo? Pequenininha, talvez uns 6, 7, talvez 3. O que é sexo? A mãe dela falou, se apontou para o homem, assim igual o Michel, falou, o Michel é do sexo masculino. Aí apontou assim para uma moça igual a Carol e falou, a Carol é do sexo feminino. Mas é exatamente isso que nós fazemos, só que a gente não faz só com quem tem 3. 3 é claro que é precoce, mas está com 7, está com 8. A gente já está vendo que está com alguns assuntos e a gente não vai. Aí dá 9, dá 10, dá 11, dá 12, dá 13, dá 15, 19. E a gente não fala nada. E depois que o caldo derrama, a gente fica pensando, cara, eu podia ter falado, eu podia ter instruído, eu podia ter feito alguma coisa antes do caldo derramar. E eu tenho feito assim com a minha vida em muitas coisas. E eu não vou deixar o ano virar com um dos propósitos principais que eu larguei tudo, o natural lá no Brasil, para poder estar aqui com você ensinando uma coisa. E essa série vai falar muito com você, mais do que suficiente. Jesus, ele é mais do que suficiente. O reino de Deus, ele é mais do que suficiente. A Bíblia diz, em Gálatas 1, que Cristo nos libertou, 5:1, para que a gente possa ter uma vida livre. E Paulo ainda instrui, permaneçam nessa liberdade, nunca mais aceite se sujeitar a nenhum tipo de escravidão. É isso que a Bíblia diz. Então Jesus, ele nos libertou na cruz, para que pudéssemos viver livres nele. Nós não devemos nos sujeitar a nada que nos aprisione. E a gente pensa, imagina, que é só o pecado. Mas tem muitas coisas naturais nos aprisionando e aprisionando a nossa alma. Às vezes a gente está aprisionado num relacionamento abusivo. Com um namorado, com uma noiva. Às vezes você está aprisionado no vício. Aí quando eu falo vício, você logo imagina na bebida e no álcool. Mas hoje a gente tem muito mais vícios do que a gente consegue imaginar e enxergar ou nomear como vício. Por exemplo, tem gente que tem vício no jogo, que no passado também tinha. Mas agora a turma está viciada em comprar. Não consegue abrir o celular sem comprar nada. Tem que comprar. Talvez o seu vício seja comida, talvez o seu vício seja o trabalho, ser viciado em trabalhar. Talvez o seu vício nem seja o trabalho. Porque tem uns que são viciados em trabalho porque não conseguem ficar à toa, tirar um tempo de descanso. Mas tem alguns que são viciados no dinheiro, no saldo da conta. Todo dia, se você tira isso da sua conta, todo dia, você está com um problema sério, seríssimo. Talvez você esteja aprisionado na internet, na prostituição,
E engraçado que eu vejo como que Paulo diz, olha, o que vocês estão admitindo, falando para a igreja de Coríntios, nem o pessoal lá fora admite. E agora a pornografia se tornou tão comum para todo canto que o povo lá fora, que não é temente ao Senhor, já começou a dizer, olha, a pornografia destrói a pessoa. Então, não é porque é cristão, não é cristão não. Não é cristão não. Então a gente não pode admitir algumas coisas porque elas nos aprisionam. Algumas coisas que a gente recebe, que seria um presente, uma dádiva, está funcionando para muitos de nós como um cavalo de Troia. Você já viu o filme Cavalo de Troia? Havia uma luta em Troia, os gregos não conseguiam entrar naquela cidade, não conseguiam dominar, eles fizeram de conta que desistiram, montaram um cavalo gigante, colocaram alguns soldados lá. Aquela cidade achou que era um presente dos gregos que tinham perdido a guerra, colocou o cavalo dentro da cidade. De noite eles saíram, abriram as portas da cidade, Troia foi derrotada pelos gregos. É uma espécie de presente, mas é um presente que destruiu a cidade. E agora vai dar até uma coisa na barriga. Eu quero dizer o seguinte, sabe o que tem destruído muitos brasileiros nessa cidade? Porque aqui eu estou falando para brasileiro. O permi. Pastor, isso é loucura. Não é não. Pastor, mas o permi ele é uma bênção, sim. Ele é uma bênção que tira a gente da ilegalidade, coloca a gente no rumo correto que a gente deveria andar. A vida do imigrante é diferente. Às vezes a gente admite algumas coisas que se fosse no Brasil a gente não admitia. Mas tudo bem. Você admitiu o fato de estar ilegal num país, mas agora você está legal, você recebeu o permi. Primeira coisa que você faz quando você recebe o permi, eu queria te dizer mais uma coisa. Você é muito, muito importante, mas você não é mais importante que ninguém. Eu não gasto 10 horas do meu dia para te mandar um recado. Se serve para você, é porque Deus está falando com você. Posso escutar um amém? Amém. Eu não fico conversando com você lá na sua casa, ouvindo lá as suas dificuldades, para depois expor tudo aqui no culto. Não é isso que eu faço. Então, se Deus está falando com você, meu irmão, eu te peço em nome do Senhor Jesus, tome uma atitude. Porque eu não estou aqui para destruir, nós estamos juntos construindo. Primeira coisa que faz é comprar um carro. Primeira coisa que faz é fazer uma dívida. E aquilo vira uma bola de neve sem fim. Primeira coisa que faz quando tem um crédito é pegar aquele crédito e se embananar com aquelas prestações. Talvez a sua ideia de viver na chômage, trabalhando, seja uma ideia de ganhar mais. Agora eu tenho a oportunidade de ganhar mais. Chômage é para quem não trabalha. Se você está na chômage, você não deveria trabalhar. E se você está trabalhando, você não deveria entrar na chômage. É uma realidade, eu estou falando daquilo que nos aprisiona. Isso está aprisionando os brasileiros. E se a gente fizer uma enquete, uma estatística, você vai entender que boa parte dos brasileiros estão devendo. Pastor, mas eu não consigo pagar. O senhor não sabe o que é isso? Pagar assurância, pagar apartamento. O que mais que entra de alguém que tem permi para alguém que não tem? Pagar imposto. Ah, é verdade, isso é uma verdade. Você tem mais coisa para pagar. Mas você também pode pedir uma ajuda para um apartamento mais barato. Você também pode pedir ajuda para a sua assurância. Então, você também pode arrumar um trabalho melhor. Então, tá vendo? Se você olhar num contexto geral, você vai ficar melhor do que você estava financeiramente quando você não tinha o permi. Quando você tem o permi, você precisa melhorar financeiramente. É visão. Mas não é uma visão de negócio, é uma visão dos céus. O certo é certo, o errado sempre será errado. Eu estava conversando com um pastor italiano essa semana, e ele falou comigo, Gustavo, 7 anos atrás quase que eu desisti. Por quê?
Porque quando eu cheguei na Itália, vindo do Brasil para assumir uma igreja, a realidade daquela igreja era muito diferente da realidade que eu vivia no Brasil. E há algumas realidades que nós vamos ter que aprender a viver mesmo. Mas é a realidade de ficar com o nome no Serasa, na Possuíte. Essa é uma realidade que está aprisionando boa parte de nós. E aí quando a gente senta nessa cadeira para ouvir Deus falar, ô Felipe, a gente não consegue. Por quê? Porque a boleta está batendo na nossa mente. Porque a fatura está batendo. Porque a Possuíte está perseguindo, ela tá pegando parte do meu salário. Mas foi uma escolha sua que te aprisionou, e a Bíblia está nos ensinando, olha, Cristo nos libertou, Henrique, para sermos livres. Não volte a se aprisionar com nada mais. A gente está se aprisionando com dinheiro. E eu não vou virar esse ano sem falar de dinheiro. Não. Pastor, você vai ensinar eu a ganhar dinheiro? Não, ensinar a ganhar você já sabe. Eu vou te ensinar alguns princípios bíblicos que vão te tirar do atoleiro. Amém. Você sabe por quê? Porque Ele nos libertou para sermos livres. E mesmo depois de cristão, se você entrou no atoleiro, a Bíblia diz uma coisa: olha, filhos, eu estou ensinando isso aqui para vocês não pecar. Mas se acontecer, vocês têm um advogado. Então não acabou. É exatamente por isso, porque não acabou, que você está escutando essa palavra hoje. Em Efésios, capítulo 3, a Bíblia diz o seguinte no 19: e nós precisamos conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. O 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Filhos, o nosso Senhor, Ele é mais que abundante. Não tem situação nenhuma que você entrou que Ele não possa entrar contigo e te tirar de lá. Como assim, pastor? Será que Ele vai me tirar das dívidas? Ele tirou o Davi da cova dos leões. Oh, obrigado. O Daniel da cova dos leões. Ele esteve com José. A música que eles cantaram, Deus não esqueceu daquelas pessoas. Quantos são, Felipe? Canta um pedacinho da música. Que Deus não esqueceu do Davi, Deus não esqueceu do José. Davi, José, o cego baixinho, o cego, Deus não esqueceu de você. o paralítico. Deus não esqueceu de você. Então, é uma noite, é uma série, é um tempo, é um finalzinho de ano, em que Deus quer te tirar da escassez e te fazer viver no mais que abundante dos céus, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, ou do que aquilo que nós pensamos, amém? Amém. Então vamos fluir junto nessa verdade? Amém. Numa verdade dos céus. Pastor, mas eu não imaginei que o senhor era da teologia da prosperidade. Só tem um evangelho. Não existe o evangelho da lei e o evangelho da graça. Não existe o evangelho da escassez e o evangelho da prosperidade. Não existe. O evangelho vivido, ele vai te prosperar. Pastor, prosperar é ter dinheiro? Não necessariamente, porque você pode ter dinheiro e pode estar faltando muitas outras coisas. Então o que é prosperar, pastor? Prosperar é ter tudo que é necessário para você servir ao Senhor. Às vezes é o dinheiro, mas por muito mais vezes será a saúde, a disposição, a revelação, as conexões necessárias. Então você há de convir comigo que dinheiro não é tudo nesse contexto, porque quando a Bíblia diz que ele é mais que abundante, que ele vai superabundar, ele está falando de bênçãos além do dinheiro. Por que você não há de convir comigo? Que Deus sabe onde que está o dinheiro. Deus não poderia levantar alguém, trazer alguém para sustentar essa obra e ninguém mais precisava falar de contribuição? Amém ou não amém? Amém. É uma realidade. Agora, você está colocando medida no poder de Deus? Não, mas Ele não pode fazer converter um cara desse. Eu queria te falar uma coisa.
É tempo de mudança. Já já a gente vai virar o ano. E você precisa estar livre, com as asas desimpedidas para voar. E a vida financeira tem sido uma asa sem pena. Alguém já teve ave aqui e não queria que ela voasse? O que você faz? Você arranca a asa? Não, você arranca as penas da asa. De uma só. Ela não voa mais. Na roça eles fazem. Eu nunca fiz não, porque eu nunca tive asa. Ah, eu tive pombo, mas nessa época não tirava. Mas preste atenção numa coisa. Você quer que uma ave não voe, você tira algumas penas de uma asa. Por quê? Porque aí a aerodinâmica muda. Ela não sabe voar sem pena, nenhuma asa. Então você não está de tudo atolado, sem asa, sem nada. Você está com falta de algumas penas que estão te impedindo de voar. De uma revelação progressiva, porque a sua mente está voltada só para a vida financeira. Porque você está aprisionado lá. E nessa noite eu quero conversar com você. Era só a introdução. Conversar com você acerca de um assunto que a gente sabe que é a realidade, mas a gente esconde debaixo do tapete. A revelação na entrega. A revelação na sua entrega, Arthur. A revelação, Johnny, na sua entrega. A revelação na entrega de cada um. O que você entrega revela quem você é. Abra a mente, filho. Abra a mente. Muitos de vocês ainda não conhecem a minha história, mas eu quero te contar o seguinte. Eu não saí do Brasil para fazer a vida com o dinheiro de vocês. Foi muito pelo contrário. Eu vivi 1 ano escutando meu sócio falar comigo. O que você está fazendo aí? 1 ano. 1 ano ele falando, olha, eu estou perdendo esse negócio, você está perdendo aquele negócio, você está perdendo outro negócio. Um dia eu estava conversando com ele, lixando um teto na mão, um teto de banheiro na mão. Ele perguntou para mim, o que você está fazendo, Gustavo? Estou lixando um teto do banheiro. Ele falou comigo, daqui a pouquinho eu te ligo. 15 dias sem falar comigo. Meu sócio, chateado porque o meu trabalho não tinha nada a ver com o trabalho manual. Nada a ver. Eu pegava o computador, olhava e falava, não, esse aqui a gente quer, nós vamos comprar. Aí falava, ligava pro motorista, o motorista falava, eu posso ir para o Rio de Janeiro para o seu amanhã, eu comprava passagem, tudo aqui. E falava, então vai, você vai encontrar com um corretor em tal lugar, ele vai te levar, você busca o caminhão e traz para mim. Vou te fazer o Pix aqui. Acabou meu trabalho do dia. Acabou meu trabalho do dia. Teve uma época que uma música do Juliano Som, ela explodiu. Ela ficou explodida um tempão, só que aí eles colocaram um vídeo vinculado àquela música. Vai valer a pena. E naquele vídeo, aquela criança, era uma ponte que tinha que se fechar, a criança caiu, o pai estava entre um trilho de trem, eu acho. Entre fecha a ponte e o filho morre, ou morre todo mundo do trem que estava vindo. Ele fecha a ponte. A criança morre. Eu não sei quando o Senhor vai pôr marcha na minha vida e fazer eu andar para frente. No contexto de mudar de cidade, de estado, abrir uma igreja, começar tudo do zero, eu não sei quando. Mas uma certeza eu tenho, quando esse dia chegar, eu vou olhar para trás, ajoelhado com o Senhor e dizer para Ele, valeu a pena. Amém. Valeu a pena. O que for necessário fazer, eu vou fazer para valer a pena. E se eu fosse você, faria isso com sua vida. O que for necessário fazer, faça valer a pena. Se o dinheiro, se o crédito, se o cartão de crédito é um problema, quebra. Não use. Mas nós estamos vivendo um tempo de graça. O Senhor te trouxe para um lugar de graça. O Senhor te trouxe para uma terra que manda mel e leite. Ele te trouxe para uma terra rica, para uma terra próspera. E nós estamos vivendo com migalhas e aprisionados nessas migalhas. Mas a Bíblia diz, ela nos ensina, ela nos mostra que há sim uma revelação na nossa entrega. No livro de João, no capítulo 12, a gente vê uma mulher, Jesus em Betânia, não precisa abrir não.
Uma mulher em Betânia, Jesus na casa de uma mulher. Você conhece a história? Na casa do Lázaro, com Maria e sua irmã. Os discípulos estavam ali. E aquela mulher quebra um vaso de perfume e derrama aos pés de Jesus. Eu queria te falar o seguinte: o que acontece se eu quebrar um vaso de perfume aqui? O que acontece se eu quebrar um vaso de perfume naquele cantinho ou no meio da sala? Toda a sala vai ficar cheirando perfume, amém? Amém. Só que Judas também se revelou naquele momento. Aquela mulher entregou um ano de trabalho aos pés do Senhor. Mas Judas se revela e diz: olha, a gente poderia usar esse dinheiro de outro jeito. Ele estava, a entrega de Judas estava entregando o seu coração, e a Bíblia diz que ele não estava preocupado com os pobres. Ele estava preocupado com ele mesmo, porque ele enfiava a mão e tirava para ele daquilo que Cristo recebia, daquilo que as pessoas entregavam. Acontece um fato parecido no livro de Mateus, no capítulo 26. Uma mulher também, que aí a gente não sabe se é Maria. Alguns acreditam que sim, outros que não. Ela derrama sobre a cabeça de Jesus um vaso de perfume. Novamente, Vitor, os discípulos se revoltam. Eles ficam enfurecidos. Porque aquela mulher não podia derramar aquele perfume sobre Jesus. Aquela mulher não podia derramar aquela importância sobre Jesus. E aquela entrega daquela mulher revoltou os discípulos. E hoje acontece a mesma coisa dentro da igreja. Muitas vezes quando a gente vai falar de dinheiro, a gente se revolta, alguns de nós se revoltam. Lá vem o pastor falar de dinheiro de novo. Lá vem o pastor querendo tomar o meu dinheiro de novo. Meu filho, entrega, dízimo, generosidade. Entregar o que você tem não tem a ver com o que eu falo, tem a ver com revelação de Deus para a sua vida. Você não pode ficar onde você está, porque você muitas vezes, muitos de nós, estão a vida toda na mesma posição, pensando do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, só que a gente está aprisionado. Se alguém na internet te falar alguma coisa, você faz. Mas aqui não tem ninguém fazendo corte de internet. Se arrisque a permitir que a palavra de Deus se torne uma realidade, uma verdade contra a sua verdade. Se arrisque a se lançar naquilo que o Senhor está falando com você, para que você possa viver uma vida diferente daquela que você está vivendo. Se Cristo te libertou, nós precisamos viver livres. No livro de Êxodo, abre para mim lá, capítulo 35, o 4. Pastor, então o que o Senhor está dizendo é que se eu permitir Deus falar no meu coração, na minha mente, abrir o meu entendimento, eu vou prosperar. Sim, é o que eu estou dizendo. Pastor, então o Senhor está dizendo que se eu dizimar, eu vou ficar rico. Não, não foi isso que eu disse. Porque com Jesus, a lei era assim. Você fazia e recebia. Tempo de graça conta muito mais o seu coração do que qualquer tipo de atitude. Porque uma atitude sem coração não conta nada. Então não adianta você trazer o seu salário do ano e jogar aqui e dizer: a Bíblia diz que vai dar frutos, né? 30, 40, 50, 60, 100 vezes. Então eu vou colocar um ano de trabalho aqui e vou ter fruto 100 vezes. Eu não estou dizendo isso. Mas uma coisa eu gostaria que você entendesse. Nós temos uma ideia errada de que eu preciso plantar e esquecer ou nem imaginar que eu vou colher. Mentira do cão. Essa é uma mentira que te contaram, descabida e que aprisiona. Nenhum semeador planta uma semente para não colher nada. Mas o propósito então é colher? Não, o propósito é adorar ao Senhor.
Mas você precisa ter inteligência bíblica de entender que quando você adora, quando você semeia no Senhor, quando você tem um coração no Senhor, a sua semente ela vai dar bons frutos. É uma realidade, ô João. É uma realidade, meu filho. Quando nós plantamos e o nosso coração está no plantio, é uma boa semente, ela vai germinar. Deus vai dar o crescimento e nós vamos colher e comer desses frutos da semente que nós estamos plantando. Não é assim na sua vida toda? A Bíblia nos diz que só tem um jeito da gente obrigar o futuro. Você sabe qual é? Orando. Você pode orar a vida toda. A vida toda. Se você semear mal, você nunca vai colher bem. Agora, a pessoa que ora, ela tem revelação. A pessoa que busca, ela tem revelação. E ela não vai querer mais semear as sementes ruins, as sementes podres. Ela vai mudar as suas sementes para que ela possa, no futuro, colher coisas também concernentes ao seu plantio. É uma realidade. E não é só dinheiro, é tudo. A Bíblia diz que é tudo. Aquilo que você plantar, aquilo que você semear, você vai colher. É uma realidade. E qual que é o propósito da prosperidade? Por quê? Tem que ter um propósito. O que adianta o Éder amanhã agenciar um garoto e ele virar um grande jogador e ele começar, a ganhar muito dinheiro? Se ele não entendeu para que Deus prosperou. Algumas pessoas entre nós que foram chamados para entregar as coisas e servir de apontamento, direção para as pessoas, pastorear um grupo. Alguns de nós o chamado não é pastorear. Alguns de nós o chamado é esse mesmo. É ser um efetivo de Deus lá fora, ganhando pessoas, gerando recursos para investir nas igrejas que necessitam. Cada um de nós foi chamado para uma coisa. Então você que está trabalhando lá fora, você não pode imaginar que eu sirvo mais ao Senhor do que você. Nada disso. Cada um dentro do seu propósito, dentro daquilo que estabeleceu, e nós estamos servindo junto ao Senhor. A Bíblia diz o seguinte: Moisés falou para a comunidade, foi isso que o Senhor ordenou. Separe dentro dos seus bens uma oferta para o Senhor, todo aquele que de coração disposto, estiver de coração disposto para ofertar ao Senhor, ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, púrpura, escarlate, vinho fino, pele de carneiro, pele de cordeiro tingida de vermelho, couro fino, madeira de acácia, entre tantas outras coisas. Vamos trazer à memória o que está acontecendo aqui? Vamos recordar? Tinha mais ou menos 3 meses que eles tinham saído do Egito. O que eles estavam fazendo no Egito? Em torno de 200 anos eles faziam a mesma coisa. Servir de escravo, tempo de escravo, viu? Servir de escravo para enriquecer os deuses, os senhores, os donos daquela terra. Escravo tem recurso? Escravo, você já viu algum escravo ter recurso? Eles saíram do Egito há 3 meses atrás. Como que Deus está pedindo para eles tantas coisas preciosas? Aonde eles arrumaram? A Bíblia diz, nesse mesmo livro de Êxodo, no capítulo 11, 2 e 3, o Senhor dá uma ordem para eles. Diga ao povo, tanto os homens quanto as mulheres, que peçam seus vizinhos objetos de prata e de ouro. 3. O Senhor tornou os egípcios favoráveis. Havia favor dos egípcios em relação ao povo. E o próprio Moisés era tido em autoestima no Egito pelos oficiais de Faraó e pelo povo. Olha o que aconteceu. Eles viveram lá muitos anos, foram muitos séculos. Mas entre esses séculos, 2, eles serviram mais ou menos só como escravos. Eles não tinham nada. Eles comiam mal. Eles não tinham direito à riqueza. Tudo aquilo que José tinha conquistado, o que eles tinham conquistado, as pessoas que foram assumindo o cargo,
aqueles reis, eles iam esquecendo de José e eles se tornaram escravos dos egípcios. Eles não tinham nada. Mas a Bíblia diz que para sair da escravidão, para sair daquela terra, Deus concedeu favor ao seu povo para sair do Egito. E ele saiu do Egito enriquecido com ouro, com prata, com pedras preciosas, com tudo isso que você está vendo. Ele fazia uma demanda com pele de não sei o que, com peles finas, com estofo, com tudo. Eles saíram daquilo com o Egito porque Deus restituiu a eles um tempo. Agora imagina você trabalhando anos sem receber nada, só para comer e comer mal. Quando o seu patrão decide te mandar embora, fala, não, eu vou te restituir. Eu vou pagar muito mais do que você deveria receber. E você sai com a bolada de lá. Qual que é o pensamento que nós vamos ter? Oh, aleluia, Deus restituiu os anos consumidos pelo gafanhoto. Só que havia um propósito. A riqueza na vida do cristão, ela tem um propósito. E você pode usar esse ouro para adorar ao Senhor, ou você pode usar esse ouro para entregar a outros deuses e não servir ao Senhor. Foi exatamente o que aconteceu quando Moisés desceu do Sinai. E aí no 35, Deus fala com Moisés: tudo isso que vocês levaram do Egito, eu tenho um propósito. Nós vamos construir uma casa, um lugar onde eu vou declarar a minha bênção, um lugar onde a nuvem de Deus ela vai permanecer. Tudo isso que vocês conquistaram será usado para algo que glorificará o Senhor. Essa é uma realidade que eles viveram e também deve ser uma realidade que nós precisamos viver. Mas não adianta eu falar isso tudo aqui e você, entender na sua mente que, cara, eu sou amaldiçoado mesmo porque eu não dei. O devorador, o cortador, o migrador, ele está avacalhando com a minha vida financeira porque eu não dizimo. Não foi isso que eu falei. Foi isso que te contaram. Te contaram essa e você engoliu. E é uma mentira também do diabo. É uma mentira do Satanás. Porque não é o seu dinheiro que te abençoa. Não é o que você põe aqui que te abençoa. Nós fomos abençoados na cruz. Na cruz você foi abençoado. É Jesus que abriu os céus. É Jesus que quebrou o jugo. É Jesus que te deu a liberdade. É Jesus que te abençoou com toda sorte de bênção. É Jesus que levou a sua maldade. É Jesus que levou a sua prisão, o seu escrito de dívida. Foi Jesus que levou, e Ele levando, quando Ele ressuscitou, Ele outorgou uma vida que você poderia viver, entregando a sua vida para Ele, morrendo para você mesmo e nascendo para viver com Ele. Amém. Mas pastor, se eu não sou abençoado com o meu dízimo, como eu serei? Aos pés da cruz, filho. Aos pés da cruz. Deixa eu te falar. Aquela mulher entendeu que ela só viveria um pouquinho de tempo com Jesus. É por isso que ela entregou um ano de adoração. Quantos dias trabalhando para derramar aos pés de Jesus. Mas há um propósito. Para tudo isso que eu estou te dizendo, há um propósito. Deus quer sim prosperar o seu povo, porque nós somos igreja, nós precisamos avançar, nós precisamos crescer, nós precisamos entrar pelas casas, nós precisamos abençoar pessoas, nós precisamos tirar pessoas da rua, nós precisamos tirar pessoas do alcoolismo, das drogas, nós precisamos servir as pessoas também com recurso. Então nós precisamos avançar como igreja, e é por isso que Ele vai levantar uma igreja que há de prosperar e há de ter um coração, assim como 2 Coríntios diz, um coração que dá, que ama entregar com alegria, um coração como o coração de Maria, um coração como o coração daquela mulher de Mateus 26, uma igreja que quando se derrama ao Senhor,
Todo lugar que está, ele é perfumado. Aonde há uma igreja com coração generoso, há o bom perfume de Cristo sendo exalado por onde quer que a gente esteja. Talvez num lugar fechado, seria mais fácil de exalar um bom perfume. Mas eu quero te dizer, aquele que tem o coração generoso, um bom perfume de Cristo vai acompanhá-lo aonde ele quer que esteja. Quando você entrar num trem, vai ter um bom perfume. Eu estava conversando com a Isita e com o Vitor semana passada. Eles tiveram um lance lá que tiveram que entregar alguma coisa na casa da sua vizinha. Uma chave. Foi a chavezinha. E descobriram quem era a vizinha e foram entregar. Quando a vizinha abriu a porta, eles sentiram... Era vento, pastor? Janela aberta? Era a presença de Deus. A Isita estava com a chave nas mãos. Ela entregou a chave para a mulher e não conseguiu falar. O Vitor entregar, não conseguia falar. A presença de Deus manifesta naquele lugar. A mulher devia estar ali sozinha, ela e o marido, dentro da casa dela. Olha do perfume que exalou da casa dela, impactou a vida deles. Incrível isso, é isso que nós queremos, é isso que nós precisamos, um lugar onde a presença de Deus seja manifesta, seja palpável, consigamos tocar, e esse lugar é você, porque aqui eles estão construindo uma casa para Deus, com dinheiro, com recursos, com ouro, com púrpura, com isso, com aquilo, mas nós ainda continuamos construindo, edificando uma casa para Deus, porque a Bíblia diz que nós somos pedras vivas, na edificação de um templo no qual Cristo será glorificado. Então você faz parte dessa edificação. E não é só com recurso, é com muito mais. Mas nós precisamos entender que Deus vai nos dar recurso para a obra avançar também. No versículo 6 ou 7 do livro de Êxodo, no capítulo 35, Deus pede uma coisa. Entre várias coisas eu queria explicar para vocês uma. Ele pede oferta de couro fino. Depois você lê lá. Algumas traduções está couro fino, outras está couro de outras coisas. Está aqui? Acho que é o 7. Couro fino. Esse couro fino era usado para fazer sapato. Então o Senhor pediu para aquele povo o material que eles usavam para fazer sapato. E o povo entregou. O povo entregou esse material para o Senhor. E eu queria te dizer uma coisa. Com aquilo que você entrega, com a sua entrega naquela área, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar naquela área. Nós temos um amigo... incrível como ele tem um coração generoso. Como a vida dele prosperou de 15 anos para cá. Jucimar, não é nem 15. O pessoal da igreja levava para ele cesta básica. Um sobrinho muito amigo dele levava a cesta básica para ele. Há um mês atrás ele estava na China fechando negócio. O filho dele esteve com a gente no RCA e falou comigo: Gustavo, nós estamos para fechar um negócio. Fazer casa 3D. Nós não vamos pôr nem a mão, nós vamos fornecer o material. O negócio caiu no colo. Mas o Jucimar é um cara que qualquer coisa que a igreja precisasse, ele estava lá. E não é só com dinheiro, é com tudo. A Dai conhece ele, o João. É com tudo. Ele servia na porta, ele serve arrumando as coisas. E ele é um cara bem financeiramente. Para ele faz diferença. Ele ama servir. E ele plantou isso no reino. E o Senhor fez multiplicar aquilo que ele estava abençoando. Os judeus também saíram de lá e entregaram as peles de fazer sapato. E a Bíblia diz que durante 40 anos, os sapatos nos pés não envelheciam. Eles andaram para o deserto. O Wagner, e os sapatos dos pés não envelheciam.
Agora é muito interessante buscar do Senhor algumas revelações, porque a Bíblia também diz que os pés não inchavam. Então ele não abençoou só aquilo, ele não abençoou só o fora, só o externo, ele abençoou o dentro. Um coração generoso. Ele faz com que a glória de Deus se manifeste sobre aquele lugar. Nós precisamos ser uma igreja generosa, mas é em todos os aspectos. É em todos os aspectos. E o que eles conquistaram? Qual que era o propósito de Deus? Assim que eles entregam tudo aquilo que Deus estava pedindo, aquilo que Deus estava demandando. Eles queriam trazer a manifestação da glória de Deus para perto. A manifestação da sua nuvem para perto. A Bíblia diz que naquele tempo de deserto eles tinham saúde para poder caminhar. Olha que incrível! Isso é prosperar. É ter saúde. É ter tudo que é necessário para você servir ao Senhor. Isso é prosperidade. Porque se eu te disser que prosperidade é dinheiro, você vai falar comigo, Gustavo, pastor, e o Paulo? Você esqueceu do Paulo? Que ele teve que aprender o contentamento, porque com certeza ele teve grandes problemas, está lá, está escrito. Talvez tenha faltado dinheiro, com certeza faltou. Mas prosperidade não tem a ver só com conta no banco. Tem a ver com uma revelação progressiva e contínua dos céus, para que você seja fortalecido para continuar caminhando, para continuar servindo a sua igreja, para continuar fluindo no seu dom, para continuar aplicando o seu talento, para continuar vivendo com o Senhor. Então, se sua vida financeira ou qualquer área da sua vida, ela não caminha bem, nós precisamos nos entregar, nós precisamos nos ofertar. Entregue algumas coisas para o Senhor que for necessário. Eu acho interessante às vezes às vezes as pessoas enxergam a vida da gente de uma maneira diferente daquilo que nós enxergamos. Eu acho que eu já falei isso aqui. Nas férias eu fui tomar um café com o pastor Moisés. A grande maioria de nós conhece o pastor Moisés, pastor industrial da Louisiana. E ele me disse um negócio. Gustavo, o Senhor sempre vai nos demandar algumas coisas. Sempre na nossa caminhada. Sempre. Aquilo que Ele demandar pode se tornar um teto sobre a sua cabeça ou um degrau sobre os seus pés. Você escolhe. Teto sobre a cabeça, o degrau sobre os pés. Eu falei isso outro dia. Quando eu fui... Deus falou comigo muito claro. Eu não preciso de alguém para falar isso que te digo, para ter convicção daquilo que Deus me falou. Muito pelo contrário. Se Deus está me falando alguma coisa e tem alguém perto que me dá uma profecia, eu desconfio e muito. Muito, desconfiadíssimo. Ah, pastor, você não precisa da... Claro que eu preciso. É isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que o dom está sendo usado muitas vezes de forma adequada. Você não precisa que eu fale o seu nome aqui e te entregue algo de Deus. Porque a profecia, ela está aqui. A revelação, ela está aqui. O eis que te digo está aqui. É aqui que ele está. Quando eu fui conversar com o bispo, ele não ficou muito satisfeito com a minha decisão. E foram 6 meses de conversa. Para que ele entendesse que aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, tinha falado comigo, a direção que Deus tinha me dado seria a direção que eu ia seguir. Vocês conhecem o bispo? Hoje se alegra por nós, quer vir aqui 3 vezes por ano, se diverte, se falar com ele, bispo, vem agora para janeiro, ele vem, ele ama isso aqui, conta para todo mundo da igreja, ele é apaixonado com vocês, apaixonado com a igreja, apaixonado com aquilo que Deus fez.
Só que Deus tinha me dado uma visão. Deus tinha falado comigo. E Ele demorou para falar com o bispo. Demorou. Mas eu queria te falar uma coisa. Eu tive que entregar algumas coisas. Ele chegou a falar comigo o seguinte. Nós temos uma amiga em comum que trabalha no mesmo ramo que eu trabalho. Ele tem uma infinidade de imóveis que ele nem sabe quantos são mais. As meninas que tomam conta. 2 filhas. E o genro. Numa dessas conversas, o bispo me sentou lá no escritório dele e falou: Gustavo, o Dinei falou comigo que você não vai. Quem entra no ramo que você entrou, não larga. 3 meses depois, eu estava desembarcando aqui. Eu escolhi estar com vocês. Eu escolhi dizer sim para o chamado do Senhor. Mas não é só reteté, não. Não é só alegria, não. Tem muito choro. Tem muita cobra picando. Tem muito naufrágio acontecendo. Tem muitos atropelos da vida acontecendo, mas não é por isso que nós vamos voltar atrás. Nós sabemos e sabíamos que essas coisas aconteceriam. Só que nós estamos entregando ao Senhor o melhor que temos. O que você tem entregado ao Senhor? O que a sua entrega tem revelado? Ela revela o seu coração. O que você tem entregado ao Senhor? Aí 1h30 no culto, quando traz 15 minutos, já fica desesperado. Quando o pastor fala que está precisando de 20 pessoas para dar 200 francos, eu já falo, cara, com 200 francos, 20 pessoas, 4 mil. 4 mil é o salário que eu trabalho para 8 horas por dia, 5 dias por semana, para quase não ganhar isso. Se o pastor está querendo pôr a mão nesse dinheiro todo, misericórdia, oh Jesus, não para de falar de dinheiro. Aqui, a história que eu vou contar pode ser a história de 80% aqui, tá? Em 2019 eu estive aqui passeando. Pra você ter ideia, o tanto que minha vida era ruim no Brasil, por isso que eu vim. Eu, Luana, Daniel e Duda, morando no Brasil, viemos passear, 20 e poucos dias. 22, a Luana falou. Ficamos hospedados aqui, ficamos hospedados em Londres, ficamos hospedados em Paris, passeando para todo lugar, almoçando, jantando e tomando café fora. Então você sabe o que custa aí. Paulo diz uma coisa que é muito séria. O que eu tinha é esterco. Perto disso que eu estou vivendo com o Senhor. Não adianta eu dizer para você o que eu entreguei. Eu estou querendo te motivar também a entregar algumas coisas. A gente começa do pouco mesmo. A gente começa entregando um pouquinho a mais, é abrindo a porta da nossa casa para abrir um Gessel, é acolhendo alguém, é admitindo, às vezes, né, alguma coisa que a gente acha que era muito anormal, que ninguém podia fazer, que ninguém podia nos ofender. A gente entrega pouquinhas coisas, é assim mesmo que acontece. A graça da entrega. Você precisa entregar querendo entregar. Você precisa fazer para o Senhor querendo fazer. A Bíblia diz, olha, você não pode dar conforme alguém está falando obrigando. Você precisa entregar conforme determinado no seu coração. Não por pesar a obrigação, porque Deus ama quem entrega com alegria. Vocês que têm filhos, já chamou seu filho algum dia para ir na padaria, ele não quis, você obrigou ele aí? E ele foi numa cara fechada, um trem ruim, num clima ruim. Falei, menino, faz o seguinte, volta aqui para trás. Vai. Você precisa querer. Pastor, mas não é assim que funciona comigo. À medida que você buscar o Senhor, a Bíblia diz que Ele gera o querer. E Ele vai gerar o efetuar, mas também a graça na colheita. Vou ver se eu consigo finalizar dentro dos próximos 10 ou 15 ou meia hora. Mas preste atenção, Jesus pediu um negócio para Pedro. Olha como que é interessante. Jesus estava na praia, a multidão apertando Jesus. Jesus olha para um barco e fala, deixa eu entrar dentro desse barco aí.
Reda ele para lá que eu vou pregar para esse povo. Reda ele para cá que eu vou pregar para esse povão aqui, para essa multidão. 30 centenas de pessoas. E Jesus prega. E sabe o que ele prega? Sabe o que ele prega, mano? Semeadura. Diz que um semeador saiu para semear e ele semeou uma semente para colar, outra para cá, outra para lá e outra para lá. Mas na verdade ele estava falando da vida do Pedro. Ele estava falando para o Pedro também. Pedro estava semeando o que ele tinha entregado. Ele podia falar que Jesus trabalhou a noite toda. Fala o seguinte: pega o trabalho do João aqui, ó, o barco do João, porque eles são mais novos, está menos cansado. Desembola com ele, deixa eu terminar meu trabalho aqui, desembolar tudo. Não. Pedro admite Jesus dentro do barco e Jesus está ensinando para aquele povo. A Bíblia diz que quando ele acabou de fazer sua semeadura, o Pedro, Jesus falou com ele: leva o barco lá para o fundo. Né, Samuel? Joga a rede lá no fundo, lá, ó. Pedro semeou o barco. Uns minutinhos, um tempinho. Mas ele podia estar indo embora para casa, descansar, que ele trabalhou a noite toda. Né? É certo, não é? A Bíblia diz que a bênção de Jesus foi tanta que abençoou até quem não estava no barco. Teve que chamar os amigos, falou: me ajuda aqui, porque a rede está rompendo. Eu vejo exatamente isso na vida do Jucimar. Metade dos jovens da igreja trabalha na empresa dele. Tirou os meninos do nada. Agora são vendedores, administradores. Todos eles aprenderam lá. A bênção que Deus colocou sobre a vida daquele homem se espalhou pela igreja. Ou como queria que Deus te entregasse a revelação e você caminhasse por fé. A bênção que Deus vai te dar vai abençoar toda essa igreja. Mas essa está pequena. Porque o lugar que a gente vai estar dia 4 cabe o dobro mais a metade, 250. Então, quando eu digo que Deus vai te abençoar para abençoar a igreja, nós estamos falando de 250, 300 pessoas, irmão. Diga amém, diga sim, Senhor, eu quero, eu vou, nós vamos. E o que você tem semeado? Coloque-se de pé para a gente poder finalizar e a gente vai ficar uns 10 minutinhos de pé, que nós vamos fazer a ceia junto.